Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Olá, boa tarde. Hoje é dia 6 de agosto, já estamos na semana da Paradireitologia no CAEC, na Cognópolis, em 2019, e este é o programa Conteúdos do Paradireito, até às 3 horas da tarde, na rádio RCI, sempre ao seu lado. Eu sou Maria Madalena Esteves e hoje estou aqui com Eliel Queiroz, porque a Marilza está lá, no acoplamentário, né, junto com os outros voluntários. Eliel Queiroz, que é voluntário da Paradireitologia e também da Côncios, né? Isso. Juriscons e Côncios. Boa tarde, Eliel. Boa tarde. Estamos... Oi? Hoje nós vamos falar sobre a questão, né, dessas relações entre consometria, paradireito. As relações aí que a gente pode fazer entre a Juriscons e a Côncios, né? Bem bacana. Estamos ao vivo no Facebook, Rádio RCI Iguaçu, onde você também pode ver a nossa transmissão com imagens e interagir, comentar e participar da programação. Também ao vivo no aplicativo Sempre RCI, que você instala gratuitamente no site semprerci.com.br e no AM da sua rádio em 1320 em toda a região de fronteira. Você pode interagir conosco pelo WhatsApp da RCI. Anote o número. Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI, 991450911, é o WhatsApp da RCI. Curta também nossa página no Facebook, Sempre RCI, e mande seu recado para que a gente leia ao vivo aqui no programa. Paradireito. Paradireito é o estudo do conjunto de normas, princípios e paraleis para que tenhamos uma manifestação mais justa, íntegra e reta, alinhada ao fluxo cósmico. E junto ao paradireito temos também os paradeveres, que seriam os compromissos firmados pela própria consciência para o desenvolvimento de sua evolução, entrosada à evolução do seu grupo evolutivo. Esses conceitos foram adaptados dos verbetes para-direito e para-dever da Enciclopédia da Conscienciologia. A Conscienciologia deve ser pesquisada a partir do princípio da descrença. Não acredite em nada, nem mesmo no que falamos aqui na rádio. Experimente, tenha suas próprias experiências. Claro, compartilhe conosco. Tema de hoje: que preconceitos você ainda mantém? O tema de hoje foi inspirado nas folhas de avaliação do Conscienciograma, que trata especificamente sobre universalidade, já que estamos na semana da Paradireitologia sobre universalismo, né? Eliel, como é que funciona a autopesquisa pelo Conscienciograma? É uma coisa que é bastante interessante, né, que o Conscienciograma, ele tem um aprofundamento de certas temáticas. Então, por exemplo, universalidade, na verdade, é uma seção dentro do Conscienciograma, que é composta, então, por 200 perguntas, e aí cada folha de avaliação nós temos 20 questões, e aí tem uma folha de avaliação chamada Max Fraternidade, né? Então, dentro da Max Fraternidade, e aí vai abordando alguns aspectos crescentes, né, dentro desse contexto da sua capacidade de ser mais fraterno com o outro, né? Isso tem muito a ver com o processo do universalismo. Então, quanto você consegue ficar abnegado, você fica no sentido de ajudar o outro sem interesse nenhum, né, de forma desinteressada, a doação sem retorno, né? Então, dentro desse contexto, a consciometria tem uma folha de avaliação específica para isso. E aí, uma das perguntas que você traz é a questão do preconceito, né? Sim, que era uma das perguntas iniciais ali na ficha, né? Isso, dentro da folha de avaliação. Então, o que nós temos, né? Preconceito. Isso é uma coisa bem comum, né? A própria palavra, né, é pré-conceito. É um conceito prévio que eu tenho de alguma coisa. Então, geralmente, o que acontece? O preconceito, a gente precisa ver que tem várias áreas da nossa vida que nós temos, às vezes, essa situação. Então, quando eu tenho um conceito congelado, anacrônico, um conceito que não foge daquelas regras, nós não temos um pensamento inclusivo das pessoas. E falta abertismo também. Exatamente, porque ele fecha naquele contexto. Então, eu tenho um preconceito porque eu tenho um conceito de que aquela raça, aquela classe se manifesta daquela forma e não muda. E aí eu fico congelado nesse aspecto. E aí o preconceito, ele vai se consolidando a partir da nossa rigidez pensênica, através da nossa rigidez de forma de pensar, de nossa mentalidade. E isso vai passando de geração para geração, né, Eliel?
Exatamente, porque é uma coisa que às vezes culturalmente também é construída. Então, quanto que a gente carrega isso dos nossos antepassados. Então, a gente vai trazendo essa situação de pensar daquela forma, engessada, e aí a gente não consegue ser mais flexível, a gente não consegue permitir e ver a coisa diferente. A Uhum. gente, às vezes, até reluta em lidar com coisas diferentes. Eu quero lidar com aquilo que é igual, porque o que é igual não mexe muito comigo. E Aham. aí a questão do paradireito, né? E da consciometria. É quando você começa a descobrir dentro de você que você é um universo. Assim. Você não é só uma pessoa, só esse gênero que você tem hoje, do sexo masculino ou feminino, que tem aquela profissão. Não, você é multiexistencial. Você é multidimensional. Você é multi em vários aspectos. E aí, naquele contexto, quando você começa a cair a ficha disso, que você não é somente o que você está apresentando agora, mas você tem uma história e uma para-história dentro da sua manifestação consciencial, você começa a perceber que você é mais do que isso. E aí, quando você começa a perceber isso, e aí é onde a consciometria ajuda nessa autopesquisa, você começa a ser mais tolerante com o outro, você começa a perceber que os trafares, né, que são traços fardos que a pessoa tem que trabalhar, todo mundo tem. Tem pessoas que espelham justamente o mesmo traço que você tem. Então a Uhum. consciometria começa, de um certo modo, deixar a nossa manifestação mais universalista. Legal. E para quem está chegando agora, então, vamos Tá. decifrar aí. Conscienciometria e conscienciograma. O que são? Então, a conscienciometria, na verdade, é a ciência que tem como objetivo fazer a métrica da consciência, ou seja, medir essa manifestação, né? A manifestação envolve os traços, traços fardos, traços força e traços faltantes, né? Que é Sim. trafor, trafar e trafal. Então, esses traços que manifesta a consciência por esses traços, então a consciometria, ela tem como objetivo medir isso. Então, Aham. ela faz a métrica desse processo, o quanto cada traço está se manifestando dentro de você, quais são os valores que está por trás daquela manifestação, quais são os autoconflitos que isso pode acontecer a partir dessa conjunção de traços, né? Porque, na verdade, a gente se torna complexo porque a gente tem, na verdade, uma confluência desses traços, né? Não é um traço isolado, é um Uhum. conjunto, é como se fosse quase uma rede Sim. de traços conectados. E fazer esse entendimento, às vezes, é difícil. Tá? Entendi. Então a metria é a medida, né? Seria aí uma Isso, busca para entender nosso nível evolutivo. exatamente. O conscienciograma é o instrumento. Aham. É o instrumento, a ferramenta que você utiliza. Como se fosse uma balança para pesar Isso, ali. exatamente. Então Legal. você faz a pesagem, se você está Aham. acima do peso ou não, mas eu preciso do instrumento que possa fazer essa medida. E aí é o conscienciograma que faz essa medida. Muito bom. E eu vejo assim que a conscienciometria em conjunto com o paradireito nos ajuda no sentido de que a gente até pode evoluir sozinho, lá na meditação, né, na reflexão solitária, mas em grupo a gente evolui melhor, né, mais otimizado, eu penso, porque a gente vê nos outros aquilo que a gente precisa melhorar, não É é isso? uma questão que eu vejo, né, um paralelo, porque hoje eu colaboro nas duas ICs, né? E tem maneira de fazer assistência de forma diferente. Uhum. Então, por exemplo, para direito, eu analiso muito a questão do macrocosmos, né? As relações de tudo, com todas as pessoas, com todos os contextos, com todos os grupos, né? Então, esse macrocosmos, ele permeia muito para a direita, entender essa dinâmica. Por outro lado, a consciometria trabalha com um microcosmos, que também é infinito, tanto quanto o macrocosmos. Sim. Eu suspeito que seja tudo igual em dimensões diferentes. Eu tenho essa teoria para mim que eu ainda não consegui elaborar. Eu acho que se a gente conseguisse perceber essas minúcias, a gente entenderia a complexidade do todo. Eu vejo assim, para mim, hoje, dentro da escala evolutiva, a consciência que integra essas duas coisas é a CL. É a A consciência consciência livre livre. que A já consciência estaria. livre, ela tem um processo que o microcosmo e o macrocosmo, você não tem diferença.
é tão próxima, ela tem uma singularidade, mas ela envolve galáxias, envolve vários planetas. Gente, o nível de atuação dela é altíssima, que é diferente do Serenão, que ainda tem psicossoma. Uhum. E é o mesmo ainda do que ele trabalhou até agora. Agora, quando se torna CL, uma consciência livre, aí é um outro aspecto, é um outro contexto que foge um pouco do. Eu não tenho parâmetro, né, para uma CL, para uma consciência livre. Até o nome consciência livre é que ele age mais como consciência, Uhum. porque realmente os nossos corpos, né, eles nos limitam muito, tanto o soma, o energossoma, que está sempre ligado ao soma, a cada vida que você passa, você descarta, né, um e outro. Então, o soma e o energossoma é uma coisa que se troca constantemente. Por outro Uhum. lado, o psicossoma sempre é o mesmo, Sim. onde as suas paracicatrizes está dentro desse corpo emocional. Uhum. Mas aí, quando se coloca a CL, que é descartar o psicossoma, você vai ficar somente com o mental soma, né? Então, em tese, seria esse veículo que a pessoa teria. Mas eu vejo que a relação do paradireito e da consciometria entre o microcosmo e o macrocosmos, ela tem uma profunda relação. A minha tendência é justamente nos aproximar. Se Uhum. todos nós somos uma consciência, essa consciência ela é grande por natureza. Ela não é pequena. Com certeza. Tem um aspecto muito interessante do paradireito também, que a gente fala pouco, porque normalmente a gente fala do paradireito associado à ideia do Estado mundial, né? A ideia de que as fronteiras não existiriam, não existem, né? Que a gente pode viver num mundo mais integrado, principalmente quando a gente tiver um nível de maturidade moral e quando a gente também souber como ir a outros planetas intrafisicamente, né? Mas tem um aspecto do paradireito que é pouco falado, que é esse aspecto da assunção dos traços força, né, dos nossos talentos. Porque assim, por exemplo, E isso é um trabalho que a Consus pode ajudar isso, muito, é né? uma coisa assim bastante interessante, porque na verdade, isso existe uma certa, até dentro da própria CCCI, uma certa não delimitação tem bem clara do traço para o atributo. Ah, O é. que Isso é que uma é? coisa que eu me confundo. Isso, todo não é, e acho que todo mundo tem, porque um processo atributológico é onde as consciências mais evoluídas se manifestam, né? O traço, ele compõe aquele atributo. E aí que é a coisa complexa. Um atributo, ele não contempla só os trafores. Ele também contempla os trafares. É como se fosse Entendi. facetas numa mesma moeda. A moeda é o atributo. A cara e a coroa é o trafor e o trafar. Então, o Trafar também nos ajuda a evoluir. Com certeza. O trafar nos ajuda em dois sentidos. Primeiro, ele é o rapport dos seus assistíveis. Uhum. Então, se eu vou fazer do paradireito, que é fazer o processo de libertação das consciências, eu liberto através do quê? Fazendo rapport com o meu trafar. O meu trafar vai atrair os assistíveis, que vai ter uma certa aproximação natural de mim. Sim. E aí, a partir dali, eu mostro para ele que existe trafores que pode ser utilizado e você pode reverter essa situação. Não no sentido de eliminar um trafar, mas, de um certo modo, dar a devida medida para as coisas. Redimensionar, né? Redimensionar. Porque, por exemplo, a gente analisar, eu sempre faço essa analogia e fica fácil de entender. Por exemplo, se a gente tem uma vacina, a vacina é bom, não é? Sim. A vacina é ótimo, cura as pessoas. Mas o que é a vacina? A É a vacina é a dose certa. doença enfraquecida. Uhum. E a doença enfraquecida, ela aumenta a sua imunidade. Opa, peraí. Como uma coisa ruim pode aumentar uma coisa boa? É porque ela está devidamente dimensionada. Então você tem aquele trafar no seu peso e medida. Quando você fica acima dessa medida, qual que é a tendência? Intoxicar, porque ele é um veneno, a sua Uhum. natureza. Mas o veneno em doses pequenas, ela gera mitridatismo, ela gera Bacana. aumento, então ele aumenta o seu trafor. Então, trafor e trafar, eles têm o quê? Uma coisa próxima. Uhum. Agora, às vezes a gente não pode ter preconceito, entendendo essa CCI, né? Às vezes nós temos preconceito do trafar.
eu tenho que Que é o eliminar tema isso. que a gente está tratando aqui, né? De preconceito. Exatamente. Então, às vezes tem um preconceito disso, de querer eliminar, de querer descartar, de querer expurgar. Isso é um processo mais religioso, né? Na verdade, Verdade. é como se fosse uma química que eles fazem parte do mesmo processo. Agora, quando a gente começa a manifestar de forma atributológica, um atributo, por exemplo, comunicabilidade, ele envolve todos os tipos de comunicação. Energética, linguística, escrita, ou seja, todos os níveis. Quando você começa a agir dessa forma, a, a sua manifestação se torna cada vez mais evoluída. Então, nós temos a tendência, na evolução, é se tornar cada vez mais atributológico. E aí é onde entra o para-direito. Uhum. As consciências mais evoluídas, elas se manifestam mais pelo seu atributo do que pelos seus traços. E o atributo, como ele embarca as duas coisas, ele acaba sendo eficiente em todas as consciências, na sua manifestação. É porque tem algumas consciências, quando tem o trafar intoxicado, ele foge, né? Sim. A tendência de uma consciência mais imatura... Porque precisa trabalhar mais para depurar, né? Isso, porque assim, imagine, vamos dizer que eu tenha o mesmo trafar de um colega, de um passageiro evolutivo, que hoje é um evoluciólogo. Quando eu olhar o trafar dele, que já está dominado e está na dose certa, no menino certo, é uma responsabilidade muito grande para mim. Se ele, que tem o mesmo trafar, chegou a ser evoluciólogo, por que eu não? Uhum. Isso é um impacto para a gente. Às vezes a gente Sim. não está maduro para querer fazer isso. Tem muita gente que fala assim, ó, você brinca, né? Às vezes fala assim, você quer evoluir? Eu quero evoluir. Mas até onde, né? Até onde você quer essa determinação de querer evoluir? Dá trabalho. Estamos aqui com a Graça Dantas, que é a nossa coordenadora do Colégio Invisível do Paradireito, mandando aqui boa tarde pra gente. Beleza. A Ana Paula Lisboa, que ela tem um sobrenome aqui difícil que eu não sei pronunciar. Ana Paula, se puder dizer de onde você fala, tá? De onde você nos assiste. E a Cirlei Souza, minha mãe. Tá sempre, ela tem assistido mais os programas. E o Fernando Carneiro Pires também entrou agora. Esse é o programa Conteúdos do Paradireito, ao vivo até as 3 horas da tarde. Estamos conversando aqui, eu, Maria Madalena e Eliel Queiroz, sobre o tema: que preconceitos você ainda mantém? Vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Com a reforma da Previdência cada vez mais próxima de ser aprovada, que tal começar a planejar seu futuro? Na Ademilar você garante uma renda futura e vitalícia e aumenta seu patrimônio. Acesse ademilar.com.br, faça uma simulação e descubra que a sua aposentadoria imobiliária pode começar hoje. Ademilar, consórcio de investimento imobiliário, o investimento da sua vida. Não compre impressoras. Nunca foi tão fácil imprimir em casa. Conheça planos especiais para pessoa física da Compo Clinic. Fornecemos as melhores impressoras e multifuncionais do mercado para você fazer as suas impressões, digitalizações e cópias na comodidade do seu lar. Nós cuidamos de tudo: instalação, configuração, manutenção e reposição de cartuchos. Não perca mais tempo. Economize e agende ainda hoje uma visita. Compo Clinic. A boa impressão é a que fica. 3028-0009. More bem no melhor apartamento 3 quartos de Foz do Iguaçu. Conheça o Iguaçu Premium Residence, a 5 minutos do centro da cidade, próximo ao início da Avenida Felipe Vancher, com área privativa de 74 metros quadrados, com sacada, churrasqueira, elevador, playground, espaço para academia, salão de festa e estacionamento. Tudo isso com taxa de condomínio super acessível. Apartamentos prontos, financiados pela Caixa. Visite o apartamento decorado na Rua Carijós, número 90, Jardim Tarobá. Agende sua visita pelo telefone 3523-3000 ou consulte o seu corretor. Iguaçu Premium Residence. Realização Ótima Empreendimentos. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Estamos de volta com o programa Conteúdos do Paradireito, ao vivo até as 3 horas da tarde. Eu sou Maria Madalena Esteves e estou aqui com Eliel Queiroz sobre o tema: que preconceitos você ainda mantém? Então, Eliel, você trouxe a pensata aí para a gente falar aqui?
A pessoa ela fala assim, né? A condução harmônica da Consim é o despojamento dos preconceitos a respeito de pessoas, ideias ou palavras. E tá na página 1343 do Léxico de Ortopensatas, no tema preconceitos, né? Isso, Então, a harmonia da consciência intrafísica depende dela se despojar de qualquer tipo de preconceito, né? isso. Essa condição harmônica porque se despojar disso é você se permitir entender o novo, né? Aceitar o processo do novo. E aí, quando se fala, né, do despojamento dos preconceitos a respeito de pessoas, ideias e palavras, é porque às vezes a gente fica preso a isso, fica engessado a essas situações. E aí tem um crescendo ao contrário, né? Palavras, ideias e pessoas. Uhum. E aí, dentro desse contexto, né? Você ainda, para a gente pensar, até que ponto ainda eu sou apegado a certas palavras? Uhum. Até que ponto eu tenho um certo preconceito de algumas palavras? Sim. Às vezes o que falta na gente é aumentar a acepção da palavra, o entendimento dessa palavra, né? Porque muitas vezes tem palavras que a gente tem um certo repúdio daquilo. Não quero nem ouvir essa É palavra. interessante você comentar isso, porque eu estou assistindo um curso online com um professor que eu estou gostando muito, mas ele tem a mania de falar que vai matar a matéria. Vamos matar isso aqui. Aí você responde isso e matou a questão. E aí ele fica nesse matar, 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 e aquilo, cada vez que ele fala, me chama muita atenção, né? Porque é uma palavra, por exemplo, que eu já tirei do meu dicionário, não serve mais para mim. Então, quando ele fala, me soa ainda, né? Reverbera assim, nossa, mas ele usa toda hora essa palavra. Isso, mas aí que tá. Esse exemplo que você está trazendo é bastante ilustrativo, porque veja só, né? É a sua concepção do que é Sim. matar e a metáfora que ele utiliza da palavra matar. Então, matar é acabar, é terminar, é a gente concluir, é a gente ter uma acabativa do que nós estamos fazendo. Sim. Certo? Então, ele está usando a Nesse palavra sentido. metaforicamente nesse contexto. Se você entende isso, você vai entender o contexto, você vai entender e compreender a consciência. Para mim, ele parece um líder de um exército falando: vamos matar, vamos matar. É a Mas leitura veja, que eu faço, né? mas se a gente analisar, por exemplo, ele, antigamente, talvez em outras vidas, ele matava pessoas. Agora ele está matando o assunto. É, Mudou muito, gente. Olha, entre melhorou matar bastante. pessoas e matar assunto, é melhor matar assunto. Porque são coisas que é do temperamento da pessoa. Aquilo não vai sair assim. Então, tem certas vezes coisas, ainda né? Quando a gente começa a usar algumas metáforas, usar uma palavra que às vezes ela tem várias acepções, ou metaforicamente alguma coisa, aquilo mostra um pouco da nossa raiz. Mostra. Mostra um pouco dessa O situação. ranço, né? A Marilza fala que é o ranço. Isso. Ranço intraconsciencial. E aí o que acontece? A gente não pode ter o preconceito da palavra, porque a gente tem que saber o contexto que ela está sendo empregada. E provavelmente ele deve ter, talvez, um grupo bélico, mas nós também pode ter. E às vezes a gente não assiste a esse grupo. Sim, por conta do preconceito. Por conta do preconceito. Porque eu fico com preconceito daquela palavra, eu fico com preconceito com isso. Porque as palavras, o professor Valdo, ele, no Conscienciograma, né, ele traz muito significado das palavras, né? E aí é um livro que não é um livro tão simples, porque na verdade é como se fosse um dicionário de afins. Ele pega, às vezes, uma palavra e relaciona aquela palavra a vários contextos diferentes. Então, quando você vai analisar uma pergunta, às vezes tem 5, 6 acepções, 3, 4, até a gente tem perguntas até 10 contextos diferentes de análise, de como você vai analisar. Mas por que ele faz isso? Por que ele coloca tanta análise dentro de um contexto só? Para justamente flexibilizar o mental soma. Porque o mental soma, em tese, em termos de síntese, né, de funcionamento, ele é flexível. É muito flexível. E a gente tem que fazer esse exercício. E às vezes a pessoa que tem preguiça de fazer análise não gosta desse livro. Ele é bem complexo, né? Ele não é um livro tranquilo. A gente não lê ele rápido, né? Isso, não é uma Até porque ele vai historinha. gerando várias reflexões. A gente precisa de tempo para pensar também. Exatamente. Então, aí, essa folha 91, essa folha de avaliação número 91,
Foi uma folha que o Carlos, na semana passada, puxou aquela pergunta da militância, né, Sim. de princípios dos direitos conscienciais, né? E é uma folha que é a primeira folha do tema universalidade, que fala sobre a maxifraternidade como altruísmo deliberado. E aí eu gostaria que você falasse mais sobre a folha 91, para quem quiser, então, fazer uma autopesquisa sobre o nível de maxifraternismo. A Noemi está aqui no Facebook falando, muito bom, a metáfora usada em outro sentido do que era usada em outras vidas. Deixar de matar pessoas para agora matar assuntos e situações. Bom, né, Noemi? Agora uma postura mais cirúrgica para o bem. Tá certo. Então, agora falando sobre a folha 91. A Como folha, que é isso? a folha 91, né, ela já começa com um processo de, dentro, né, da Max Aí Fraternidade, só explicando, a folha 91 não é a página 91, não é a porque página o 91. conscienciograma funciona E diferente, foi né? diferente. Nós temos 100 folhas de avaliação, da 1 a 100. Né? Essa aqui é a 91. Então, da 91 a 100, se dá 10 folhas de avaliação dentro da universalidade, que é uma seção. Uhum. Então, eu tenho um assunto geral, que é a universalidade. A partir dali, eu tenho várias qualidades. Eu tenho 10 qualidades, né? Precisamente. E a primeira delas é justamente Max Fraternidade, que está dentro de altruísmo deliberado. Então já começa por aí. Ele já começa a folha trabalhando o seu nível de altruísmo. Mas o que é altruísmo, né? Altruísmo tem a ver com abnegação, bem-estar do próximo, dedicação desinteressada, concessão. Então, é uma folha que vai instigar o seu nível de generosidade, o seu nível de capaz de fazer uma doação sem querer nada em troca disso. Assistência sem retorno, né? Assistência sem retorno. Então, na verdade, é uma folha que vai trabalhar esse aspecto, né? E isso dentro do Paradireito é uma situação básica. Para quem quer trabalhar com Paradireito, quer dizer, nós temos que buscar quais são os traços que aproxima dentro do Paradireito, né? Sim. Então, a Max Fraternidade, o fraternismo, né? Tanto é que dentro da definição, o Sr. Waldo colocou, né? Paradireito é mega fraternidade. Isso. Ele colocou como se fosse uma afirmativa. Então, na verdade, é esse nível de doação que a gente tem que interpretar. E a folha 91, para quem quer estudar e para quem quer saber um pouquinho mais do Paradireito, é uma folha que pode ajudar muito a gente compreender isso, né? Situações que ele coloca, né? Ele coloca condição, ele coloca sempre um sujeito dentro da folha de avaliação. Uhum. Né? Então, e aí coloca uma que é a condição de homos conscienciológicos. Veja, ele colocou justamente esse homo, né? Essa situação, essa classificação hominídea, né? De conscienciológicos dentro da Ou folha. seja, a pessoa que está disposta a se pesquisar e evoluir. E aí uma coisa que fez interessante, que me chamou a atenção, foi o quê? Essa condição, dentro da escala evolutiva, se a gente tem lá, por exemplo, depois, antes de chegar no desperto, existe o conscienciólogo. Uhum. Né? Então, quando tem homos conscienciológicos, é a pessoa que estuda muito a consciência. Sim. Então, quando a gente começa a entrar no universo do universalismo, são pessoas que estão predispostas a conhecer profundamente uma consciência. Não é, olha só, não é uma personalidade, Uhum. não é um ser. Ele está disposto a conhecer o que é a consciência. É um grande estudioso da consciência. E isso começa com a mega fraternidade. Por quê? E aí faz sentido por causa disso. Se a gente olhar, por exemplo, o corpo físico, esse invólucro, exprime realmente o que é a consciência? Não. Não. É uma delimitação. É uma só. delimitação. E aí é que está a situação. Porque quando você pega, por exemplo, um extraterrestre, por exemplo, não tem o mesmo formato com a gente, Sim. mas ele tem consciência. Uhum. Não precisa ir em outro planeta, aqui mesmo, né? Outras vidas. Sim, outros se nós corpos. ainda temos uma certa limitação, vamos dizer, de cor de pele, achar que mudar a cor já está diferente da gente, então imagine um ser que seja fisicamente realmente muito diferente da gente. A gente não consegue ter esse abertismo, a gente não consegue ter esse fraternismo com aquilo que é diferente da gente. Então, quando ele coloca a questão da mega fraternidade, é aquela coisa que
somos iguais, somos consciências. São consciências inteligentes que movimentam esse processo. Agora, quando a gente está disposto a querer fazer isso, né? É. Então, o livro, ele vai puxando justamente essas situações. E aí tem algumas situações que eu vou dizer, porque ele tem muita informação, né? E aí eu vou trazer algumas que eu acho, assim, extremamente paradoxal. Tem uma pergunta que é 1812, que ele fala assim, ó, que proveitos evolutivos vem você obtendo com o emprego autoconsciente do seu altruísmo deliberado. Então, na verdade, se eu assumo essa condição de altruísmo deliberado, e deliberado é porque eu opto por essa situação. Eu não sou altruísta porque a vida me transformou assim. Eu Uhum. tomei uma decisão, eu sou autoconsciente da minha decisão em se manifestar dessa forma. E aí, que proveitos evolutivos eu estou tendo em relação a isso? Uhum. O que isso está me trazendo de benefício evolutivo em agir dessa forma? Em ser mais fraterno, em ser mais generoso, em ser mais... Tem um termo, um ditado popular, que gentileza Gera gera gentileza. gentileza. Então, Isso. até que ponto eu tenho isso no meu dia a dia? O quanto que eu Uhum. estou disposto a fazer isso? Porque quando fala da questão da deliberada, ela exige de você um nível de realização, de decisão intencional de ser assim. Uhum. Isso dentro do próprio estudo para direito seria como se fizesse quase que um CPC, que é um código, né, Pessoal de cosmoética. cosmoética em Que são relação. as autoprescrições, né? Aquelas decisões que a própria pessoa toma. Exatamente. Então, nesse momento, você começa a fazer isso. E aí, quando você começa a ser fraterno, você não começa a ser fraterno somente com pessoas. É com Uhum. animais, com plantas, com a Terra, o planeta Terra, com tudo. Com tudo que está dentro do pacote, do universo, Uhum. de consciências extraterrestres, ou seja, com tudo. Então, o quanto que você está disposto a tomar essa decisão, a optar por ser assim. E isso é super complexo. É uma ficha que já é um grande grupo que já fica no final do conscienciograma, porque a pessoa já passou ali pela análise do soma, né? Do corpo Isso, ele intrafísico. passa pela questão do holossoma, né? E depois do holossoma ele trabalha com alguns egos. Aí ele começa desde a liderança e termina com universalidade, que tem um sentido de Uhum. colocar isso, né? Sim. Porque o que nós temos que ser? Líderes multidimensionais. E ser líderes multidimensionais é aplicar a liderança universalista. O que Muito ele bom. quer, o conscienciograma é isso. Você vai chegar no final da sua existência como um líder multidimensional universalista? É isso que ele quer que você atinja. Uhum. Serenão, ele é isso. Bacana. Estamos aqui com a Carla Galdino, com a Carol Bicalho, estão sempre aí nos acompanhando também. Eliel, antes de chamar o intervalo, então, como que a Conscius ajuda nesse mapeamento, né? Nessa métrica da consciência? Como que ele pode ajudar nesse sentido? Quais Né? os cursos que a pessoa pode procurar lá? A pessoa pode fazer, tem vários cursos, né? Tem um curso, por exemplo, da Conscius, que é responder o conscienciograma. Isso tem tanto em EAD, conscienciograma sem drama, né? Sim. Por que a gente colocou sem drama? Para não dramatizar o livro. É. Porque às vezes tem um processo muito difícil, a gente tem que dramatizar ele. É por isso que eu fiz e parei na folha 45, que é da ofensividade. Estou lá até hoje. Isso. Às vezes tem que retomar. Preciso de tempo. Isso. Retomar para poder fazer isso. Então a gente vai acabar desdramatizando o livro e você fazendo a primeira fotografia desse livro. E é importante isso porque dentro da Conscius, além desse processo, né, da conscienciograma sem drama, tem cursos regulares, só que esses cursos regulares são mais presenciais, né? Uhum. Então, às vezes, a pessoa à distância, ela só pode fazer um EAD. Agora, se tiver aqui em Foz, ou um período aqui em Foz, ela pode participar, por exemplo, de um programa autoconscienciométrico, que, na verdade, é um programa que envolve 2 anos e meio. Legal. Então, é um processo grande, porque para estudar o livro, a gente tem que estudar ele profundamente. E o que isso traz de vantagem para a gente? A gente começa a nos ver diferente. Às vezes a gente não mexe, que aí é onde entra a questão do paradireito. Engraçado, a gente acha que mexer só com a gente
nós estamos mexendo só com a gente. E não está. Você é um bolsão. Você é plural. Você tem várias consciências envolvidas em você. Então, quando mexe em você, mexe tudo no grupo. Por isso da proximidade entre a consciometria e o paradireito. Porque eu trabalhar com a minha intraconsciencialidade não é só exclusividade minha. Essa mudança é um exemplo multidimensional para o meu bolsão. Para as pessoas que eu tenho que assistir. A maior assistência é a autoassistência que vai exemplificar para o grupo, né? Exatamente. Então, a autoassistência e a heteroassistência. A partir do quê? Do exemplarismo. A Carla Galdino está falando que foi da primeira turma do Conscienciograma Sem Drama e adorou, que vai fazer novamente. Que bom, Carla. Vou seguir seu exemplo e vou voltar também. Para continuar o meu. Então tá ótimo. Esse é o programa Conteúdos do Paradireito ao vivo até as 3 horas da tarde. Estamos conversando aqui, eu, Maria Madalena, e o Eliel Queiroz, sobre o tema: que preconceitos você ainda mantém? Vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. 14h41. Ô, amigo! Esse rolo de pintura aí não tá muito perto da energia, não? Tá nada, eu trabalho com isso aqui faz muito tempo, meu, tá tranquilão. É aí que mora o perigo. Pintar fachadas e instalar placas perto da rede elétrica é contra as regras de segurança. Não pinte o SERT. É melhor tomar cuidado do que tomar um choque. Evite acidentes. Uma iniciativa Abrade e Copel, Governo do Paraná. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vancher, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interludium, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. Dê o primeiro passo para conquistar um imóvel. Uma casa, uma sala comercial. Construir, fazer uma reforma, viver da renda de aluguel de imóveis. Faça uma simulação no site da Demilar Consórcio Imobiliário e descubra, com um especialista no assunto, os passos certos para você conquistar tudo isso. Sem juros e com poder de negociação. Acesse ademilar.com.br e faça o investimento da sua vida. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Estamos de volta com o programa Conteúdos do Paradireito, ao vivo até as 3 horas da tarde. Eu, Maria Madalena, e o Eliel Queiroz, sobre o tema: que preconceitos você ainda mantém? Ah, o Carlos Menezes chegou. Carlos, estávamos aqui falando de você sentindo sua fala. A pensata, então, que a gente trouxe fala da condução harmônica da consciência intrafísica, né? E é interessante que a harmonia tem a ver com o paradireito, né? Que é o funcionamento correto do fluxo cósmico e você ali adaptado a ele. Vamos ler de novo, então? Vamos lá, né? Ele coloca assim, a pensata: a condução harmônica da consciência é o despojamento dos preconceitos a respeito de pessoas, ideias ou palavras. Está dentro do léxico, né? Página 1343, dentro do item, né? Preconceitos. Isso aí. O Carlos está falando aqui que ele chegou atrasado, mas ainda hoje ele vai ver o início do programa. Tá ótimo. Tá ótimo. Eliel, eu achei uma ficha de avaliação bem complexa, né? Porque, como a gente falou, já está mais para o final, então já trabalha mais a questão policármica. A gente está falando aqui da folha 91 do Conscienciograma, né? Uhum. E aí eu queria
trabalhar mais a questão 1820, que fala do emprego da cosmoética, do espírito de fraternidade no meu holopensene, ou seja, no meu conjunto de manifestações, né, de pensamento, sentimento e energia. Então, como eu olho para essa pergunta 1820 e me autoavalio? Como é que funciona? Sempre a última questão não é uma pergunta, ela é uma afirmação. Tanto é que ela não tem uma interrogação, ela tem um ponto. Né? Isso. Tanto a primeira e a segunda, elas dimensionam os extremos das consciências. Né? A gente tem na escala evolutiva, a primeira questão envolve a cons-réu, ressomada, e a última é pertinente ao serenão. Então, quando você fala assim, vamos ver que nota a gente vai dar para essa questão, é a nota que o serenão teria nota máxima em todas as questões, e nessa última, inclusive, também. Então, vamos tentar entender por parte, né? Emprega cosmoética e espírito de fraternidade no holopensene. Então, na verdade, a pessoa que tem uma nota mais elevada aí, nessa última, ela teria que empregar a cosmoética e o espírito de fraternidade dentro da sua própria pensenidade. Então, o holopensene pessoal dela inspira isso. Inspira um holopensene de cosmoética e de espírito de fraternidade, ou seja... É aquela pessoa que quando chega muda o ambiente, né? Exatamente. Para melhor. Isso. Ou então desmancha a roda de assédio. Bacana. Então, a pessoa que está nesse nível... Sonho de consumo, né? Sonho de consumo, porque se você pega essa última questão, ela está justamente... Porque quando entra na questão do holopensene, é quase parte do temperamento dela, é quase parte de aonde ela chega, ela tem essa característica, né? Seria do processo de cosmoética. um agente pacificador, né? Multidimensional, porque só de chegar a energia dele já pacifica o ambiente. Já pacifica. E isso na vida intrafísica, ou seja, desde o processo mais rústico, que é o processo da intrafisicalidade, até o processo extrafísico. Então, dentro desse universo, porque assim, por exemplo, dentro da intrafisicalidade, o processo é muito denso, né? Você estabelecer um holopensene de cosmoética e de fraternismo em todo lugar que você passa com esse padrão de holopensene é muito... Em pelo menos na maior parte do tempo, né? Porque pode ser que uma vez ou outra pessoa até... uma vez ou outra não se caracteriza o serenão justamente por causa disso, né? Mas ele ainda é serenão, né? Ele é serenão, mas ainda tem psicossoma. Então pode ser que de vez em quando ele tenha aí um... Será que... mas ele, por bem exemplo... menos. bem menos. O processo de um serenão, por exemplo, é altíssimo. Por exemplo, quando ele chega a... Por exemplo, eu tive uma experiência com um serenão quando eu fui visitar Montauk Bay, lá em Nova York, né? Teve o lançamento do livro Professologia em Inglês em Nova York. Eu estava lá e a gente visitou Montauk Bay porque era uma cidade que tinha como saia na cidade, né, energética do esquimó. Então, que é um serenão. Então, o padrão de serenidade que a gente estava chegando na cidade era enorme. Era um tipo de uma pacificação íntima do holopensene que vinha daquela cidade, que talvez vinha de um outro ponto, aonde ele estava o quê? Atuando. Porque os serenões, ele tem dimensões continentais, entendeu? Toda o Alasca, a América do Norte, eles tomam proporções assim. Então, se você pegar a saia de um serenão energético, é de continentes. Então, quando a gente fala que ele estabelece esse holopensene de cosmoética, de fraternismo. Estabelece mesmo, né? Ele estabelece mesmo. Generosamente. Generosamente. Não é uma coisa pequena. E um exemplo disso, e aí eu fui tentando ver o que é a energia do serenão, né? Você entra em contato com uma energia serena, o que acontece com o ser humano? O que acontece com as pessoas normais, como a gente, né? Então, uma coisa que eu percebi é que quando a gente saiu de Nova York, a gente estava num ônibus, né? Com mais de 40 pessoas dentro do ônibus. E muito eufórico. Todo mundo tá sorrindo e brincando, conversando. E aquela conversa, assim, bem... Muita gente falando junto dentro do ônibus, né? E aí, o que aconteceu? Quando a gente chegou a mais ou menos, uns 4 quilômetros para chegar na cidade, houve uma serenidade. Serenidade em que sentido? Todo mundo dormiu.
menos o motorista, eu e o Mário Oliveira. Quer dizer, nós 3 fomos os únicos dentro do ônibus que ficou acordado. O restante... Então, quando você entra em contato com uma energia mais evoluída, se você é muito as emoções, ainda é muito agitado emocionalmente, a tendência é você não aguentar ficar perto de um serenão. Eu lembro a primeira vez que eu fiz o ECP1, que eu experimentei o campo mais homeostático, né? Aquilo me causou muita reverberação e tontura e tudo mais. Eu demorei assim a me situar e quis voltar logo para o meu colchonete, que eu não estava conseguindo lidar com aquilo ainda. Aí no segundo dia já foi outra experiência, bem mais tranquila, né? O que eu senti assim naquele momento é que assim, a sutileza vai ser tão grande que quando a pessoa não consegue lidar com aquilo, é igual a energia elétrica. Quando vem demais, o disjuntor cai. Por uma questão de segurança, a pessoa apaga. Então, esse apagar faz parte. Porque ela entrar em contato. E aí eu tive, naquele momento, a oportunidade, porque eu estava lúcido naquele momento, de sentir o que é ser tranquilo, o que é ser sereno. Bacana. Serenidade é como se você sentisse que é eterno. Aí dá para entender, a consciência é eterna. Entendeu? Quando você sente esse padrão de um serenismo, de uma tranquilidade e de um processo íntimo, você não tem ansiedade. Porque você é tudo. Lembrando que no caminho tem a semiconsciência, ou seja, aquela consciência que vive aqui intrafísico, mas já sabendo que a realidade dela é extrafísica, né? Ou seja, Sim. quando você chega no serenismo, isso já está claro para você. Já está claro. Há uma vivência multidimensional constante. É como se você não perdesse esse elo, né? A conexão não cai mais. A conexão né? não cai mais, Bacana. Porque ali, da maioria do pessoal, caiu a conexão. Caiu a conexão. Ficou sem conexão. Quem está conectado, aí mantém esse processo. Legal. O Carlos está falando aqui que o tema é otimista. Que preconceito você ainda mantém? Ou seja, bem poucos. Estou caminhando para chegar nesse nível. E aí, esse lei aqui, tema bem otimista. É interessante porque preconceito é uma palavra, né? Aí, falando do preconceito da palavra. É uma palavra, por exemplo, que a gente prefere não usar. Justamente porque tem uma conotação mais negativa, né? Então a gente tem esse cuidado na escolha dos temas, que as palavras tragam energias boas, mais boas do que ruins. Mas nesse caso eu achei que preconceitos ficaria bem, né? Porque está lá no conscienciograma e a gente está tratando de universalismo. Então achei que foi bem a calhar. Mas e também, de novo, a tônica, né? gente desdramatizar a palavra, entendeu? Porque o preconceito, um conceito prévio que eu tenho das coisas, eu posso até ter um conceito prévio, o problema não é eu ter o conceito prévio, o problema é eu ficar engessado, absolutista naquele conceito. Só existe esse. Então, esse sectarismo que o preconceito pode trazer é o que é o mais nocivo. Mas ele tem um ponto de partida, pré-conceito, tem que ter um conceito de alguma coisa. Eu não vou sair assim do nada, do zero. Então, o pré-conceito, o conceito prévio, todo mundo tem. O problema do conceito prévio é ficar preso nele, como só aquilo só existe daquela forma. Ele não vê novas perspectivas. Então você começa a ver de forma traforístico as questões. Por exemplo, saber que nós somos consciências extrafísicas vivendo uma experiência intrafísica é um conceito prévio. Exatamente. Positivo? Exatamente. Não, e outra coisa assim, se o nosso conhecimento ele é limitante, nós temos preconceito. Sim. Tudo que é limitante em termos de compreensão, de entendimento, nós temos preconceito. A gente vai ficar preso àquele conceito porque a gente não sabe o que tem a mais do que isso. É um limite conceitual sobre aquele contexto. Toda vez que a gente estiver nessa condição, nós vamos ter preconceito. É bom fazer o exercício lá da tábula rasa, né? Sempre se questionar. E será que é isso mesmo? Não, às vezes a gente acha assim, eu não sou preconceito, eu não sou preconceito. Mas é o seguinte, você está abarcando em qual contexto? Você abarca quantos contextos ao mesmo tempo? Você consegue analisar sobre quantas variáveis ao mesmo tempo? Então você não pode afirmar que você não tem preconceito. Sim.
Mas que não sejam negativos, né? Esse eu acho que é o trabalho, que seja mais Eu positivo. acho que a forma mais positiva é justamente isso, é o quanto que eu pego aquela situação e uso aquilo como um desafio e enxergar de uma forma diferente, lidar com forma diferente. Entendeu? O Trafar, ó, não elimina, né? O Trafar a gente dimensiona para o tamanho que deve ser. Voltando aí ao preconceito contra o Trafar, né? Exatamente. E voltando aí às conexões entre Consus e Juriscons, eu vejo que o público da Consus é um público bom também para Juriscons, né? Porque o para-direito não é uma reciclagem superficial, a gente precisa ir a fundo quando a gente fala em para-direito, né? A gente precisa realmente estar muito disposto a se modificar. E eu vejo que quem passa por um Consim Cobaia, por exemplo, que é uma das opções que a Consus oferece, né? Ou até por um conscienciograma inteiro, é a pessoa que está ali mais disposta, mais disponível para isso, né? Se a gente analisar, por exemplo, pegando Processiologia e pegando as especialidades, só por uma questão de curiosidade, a conscienciometria, ela está entre holomaturidade e desperticidade. Entendeu? Então, holomaturidade. O que o para-direito trabalham? Com pessoas com consciências que têm um nível de holomaturidade altíssimo. Então, e como você vai passar por esse processo? Porque o que é um conscienciograma? É medir o seu nível de maturidade. Então, se holomaturidade tem a ver com as consciências mais evoluídas e o conscienciograma é um instrumento que mede o nível de maturidade, ele está medindo o quê? O seu nível de evolução dentro da escala evolutiva. Agora eu vou me colocar aqui um pouco como cobaia, então, já que a gente falou do Consim Cobaia, que eu percebo que recentemente tem me vindo muitas memórias dessa minha vida. Coisas que eu esqueci, né? Não queria lembrar e tal, e de repente mas surge como se eu estivesse vivendo aquilo de novo. E aí eu fico pensando, né, por que essas memórias vêm? E na verdade eu vejo que se eu não tiver maturidade para lidar com as minhas falhas nessa vida intrafísica, eu vou menos ainda ter com as outras vidas, né? Porque a tendência é ver coisas piores. Então eu vejo que esse processo de amadurecimento tem a ver com essa rememoração, da gente ressignificar nossos erros e ver que de fato erramos, mas que agora já não erramos mais daquela forma, né? Podemos errar de outras. E que quando eu estiver, enfim, preparada, com maturidade, aí sim eu vou conseguir acessar outras memórias, né? Com certeza, porque, por exemplo, o conscienciograma, ele trabalha com vários aspectos da sua vida. E aí, na verdade, você mexe com a memória o tempo todo. Sim. É um livro que vai fazer com que você, na pergunta, você se questione, se coloque, ou mesmo assim, por exemplo, tem perguntas, tem folhas de avaliação, por exemplo, que fala sobre menor idade, jovem, longevidade. Então ele vai trabalhar várias fases da sua vida e você vai ter que usar o quê? Justamente a memória. E a memória e maturidade têm uma profunda relação. Sim, é isso que eu vejo. Quanto mais memória você tem, mais condições você tem de vivenciar aquilo. Porque quando você tem uma lembrança de alguma coisa, ele vem com toda essa força, né? Sim. De acontecimentos, consciências que estavam envolvidas, uma série de coisas que a pessoa, para ter memória, ela tem que ter maturidade. Tem que ter. O nível de maturidade de consciências mais evoluídas, a gente mede pelo nível de memória que essa pessoa tem. Sim. Porque senão vai atrapalhar mais que ajudar, né? Exatamente. Tem pessoas que, às vezes, por uma questão de nível evolutivo, a pessoa realmente não lembra, porque ela não tem condições de lidar com aquilo. Aquilo poderia ser um estupro evolutivo, se lembrar daquilo. Entendeu? Sim. Então, às vezes, tem certos mega assediadores que, às vezes, provoca certas lembranças que a pessoa não está preparada. Mas ela não faz isso porque ele quer que a pessoa saiba, ele quer desestabilizar a pessoa com aquela memória. Isso tem a ver também com a projeção lúcida e com o sonho lúcido, né? Porque quando a pessoa não tem esse mínimo de maturidade, ela nem dos sonhos ou das projeções ela lembra, né? Para ela tá só dormindo ali. Isso. Lembra de nada. Às vezes tem coisas que ficam latentes dentro de você. Às vezes, por exemplo, eu tenho uns lampejos e quando estou na TENEPS, vem toda uma estrutura, às vezes que eu atendi na Consim Cobaia, alguma coisa nesse sentido, vem a lembrança do que compreende aquele contexto, entendeu? Então, alguma coisa fica armazenado. Então, mas esses acessos lúcidos e claros,
tem que estar muito bem calçado, senão você desestabiliza. Muito bom. Carlos aqui comentou: melhor é tornar os preconceitos o que são, conceitos iniciais, formados, dogmatizados em conceitos reais e fiéis à realidade. Carlos, a gente está aqui vendo o que que é real, né? O que que é real, o que que é verdade, porque são duas palavras que são difíceis da gente definir, né? Isso aí, Eliel, a gente está terminando, então. Lembrando que sexta-feira, no Fórum do Para Direito, a gente vai gravar um programa que só quem vai assistir, que participar online é quem está no fórum, né? Que depois vai ser transmitido. E estamos aí, né? Quinta-feira dinâmica, a apresentação de abertura que é aberta e gratuita ao público. Quem quiser ir lá no CAEC, na Cognópolis, a partir das 19 horas e também online, né? Também vai estar no YouTube da Paradireitologia. Sobre o Holocarma das Nações. E aí, na sexta-feira, você vai fazer a apresentação sobre o SAP, né? O Serviço de Apoio Paradireitológico. Vamos fazer uma prática dentro desse contexto. Muito bom. E aí, na sexta-feira à tarde, o programa, a gente vai falar da revista. No sábado de manhã, Colégio Invisível da Paradireitologia, falando dos biografados. No sábado à tarde, a programação é aberta, né? O Aerópago, que é uma atividade gratuita. E domingo, campo e mega fraternidade. Ufa, acabou a semana. Vai ser uma ótima semana, comemorando aí no dia 11 de agosto o Dia do Advogado, né? Que bom. Tem tudo a ver aí com o nosso pensênio do Paradireito. Isso aí, quer colocar mais alguma coisa? Não, tá tranquilo. Então tá ótimo. Chegamos ao final do programa Conteúdos do Paradireito dessa terça-feira, 6 de agosto de 2019. Agora são 15 horas e 1 minuto. Eu agradeço a presença do meu compassageiro Eliel Queiroz. Muito obrigada, Eliel. Obrigado. Agradecemos também aos ouvintes que nos acompanharam nas diferentes plataformas da RCI. Se você não conseguiu pegar desde o começo ou quer ouvir de novo, o programa fica armazenado em vídeo no Facebook, Rádio RCI Iguaçu, e o áudio estará publicado na íntegra no site semprerci.com.br. Conteúdos para Direito volta na próxima terça-feira às 14 horas. Até lá. RCI 1300